Olá pessoal, depois desses 6 vídeos que nós trocamos ideias a respeito dos princípios da medicina baseada em evidências, pode ficar uma questão importante. De fato eu percebo que essa é uma questão que é trazida com frequência. Ou seja, não existe evidência para tudo. Aliás, alguns inclusive dizem, eu não sei bem baseado em que trabalho, em que evidência, mas muitos dizem que existe evidência apenas para 20 a 30% das nossas condutas médicas. Se isso é verdade, não existe evidência para tudo, como então fazer medicina baseada em evidências? E essa pergunta gera, inclusive por parte de alguns, uma justificativa contra o paradigma baseado em evidências, né? Como se fosse isso algo utópico. Mas vocês vão perceber nessa nossa discussão agora dos próximos 5 minutos que é exatamente a ligação entre esses princípios que resolve essa questão, resolve essa impressão inadequada de que não existe evidência para tudo. Então eu vou fazer um raciocínio sequencial dos princípios, agora concatenando esses princípios em um único situação clínica hipotética. Digamos que a gente está diante de uma situação clínica e como é que a gente deve pensar em termos de medicina baseada em evidências. A primeira coisa é se questionar se aquela situação clínica é uma situação que corresponde ao princípio da plausibilidade extrema. Primeiro pensamento é esse. Isso aqui é uma situação cuja minha conduta médica, que eu estou aqui pensando se eu devo adotar ou não, é plausibilidade extrema? Essa resposta vem muito fácil na nossa cabeça, porque lembre-se que plausibilidade extrema é uma coisa inquestionável, é uma coisa óbvia. E a gente deu o exemplo anteriormente do uso do paraquedas como uma situação de plausibilidade extrema. Tão óbvio que seria antiético existir um estudo comparativo de paraquedas versus grupo placebo para demonstrar a eficácia disso. Situações desse tipo são tão óbvias que nós devemos adotar a conduta. E rapidamente vem essa resposta na nossa mente, que isso aqui é uma situação de plausibilidade extrema, e dessa forma nós já estaríamos resolvendo em torno de 1/3 das condutas que a gente deve adotar. Então a primeira pergunta é, isso é plausibilidade extrema? Eu resolvo em torno de 30%, está ali uma situação para eu adotar, mesmo que não exista um trabalho científico mostrando isso. Mas evidência não é só trabalho. A plausibilidade extrema é evidência do óbvio. Só um cuidado de não confundir plausibilidade com plausibilidade extrema. Extrema é aquela que ninguém iria discordar. É algo inquestionável e seria antiético ter um trabalho testando isso. Dessa maneira a gente já resolve 1/3 das condutas que a gente deve adotar. Não sendo plausibilidade extrema, sobra aí em torno, digamos assim, 60% de condutas que você deve só adotar se tiver realmente uma evidência. E aí eu vou dizer, 30% das condutas que a gente deve adotar são condutas que têm uma evidência direta a respeito do seu benefício. Evidência direta significa um trabalho que testou a hipótese exatamente naquele seu tipo de paciente. Eu falei 30% da plausibilidade extrema, em torno de 30% da evidência direta, já resolvi então 60% das condutas que eu devo adotar como baseada em evidências. E os outros 40%, que são condutas que devem ser adotadas, mas não têm a evidência direta, aí entra o princípio da complacência, que eu comentei com vocês, que é exatamente o uso da evidência indireta. Vejam, por exemplo, quando a gente trata um indivíduo hipertenso, cuja pressão é 150/95, a gente não tem evidência nesse tipo de paciente de benefício. Porém, esse conceito foi demonstrado em pacientes com 160/100 ou mais, e a gente está indiretamente aplicando aquela evidência no paciente de 150/95, porque não há nenhuma grande razão da gente achar que aquele conceito não vai se reproduzir. Então, grande parte das nossas condutas, e aí eu estimo em torno de 40%, são condutas baseadas em evidências,
mas nós não temos uma rigidez de aceitar apenas a evidência direta. Existe aí o princípio da complacência, permitindo que até um certo limite tolerável a gente aplique uma evidência que foi tirada de um tipo de paciente um pouco diferente do nosso. E vocês vão se convencer desse meu argumento na medida que vocês reconhecem que vocês tratam crianças, por exemplo, com um tratamento de insuficiência cardíaca, que foi demonstrado, inibidor da ECA, beta-bloqueador definitivamente, apenas no adulto em grandes ensaios clínicos. Nós tratamos, de uma certa forma, várias doenças, um paciente de 80 anos, nós aplicamos tratamentos, e vocês sabem que os ensaios clínicos pouco representam pacientes muito idosos por diversos motivos que esses pacientes não conseguem ser incluídos, e até mesmo porque eles são menos frequentes. Então, é comum nós precisarmos usar evidências de boa qualidade em pacientes um pouco diferentes, desde que não sejam tão diferentes e que não haja uma grande razão para a gente achar que não vai funcionar. Muitas evidências, por exemplo, que a gente conhece, são feitas em países, são estudos de pacientes americanos ou caucasianos e que não tem muita característica semelhante às nossas características de etnia. E, no entanto, a gente aplica no brasileiro porque não há uma grande razão de achar que vai ser diferente. Se fosse assim, nós não faríamos trombólise no brasileiro, porque os primeiros trabalhos não utilizaram brasileiros para isso. Mas a gente aplica porque não há uma grande razão de fazer. Isso é evidência indireta. Desde que a evidência seja de qualidade, e a gente vai abordar no nosso curso online de uma maneira mais detalhada como distinguir uma evidência de qualidade ou uma evidência que não é um alto nível de qualidade, mas desde que seja uma evidência de qualidade e que não haja uma grande razão para que aquela evidência se perca numa mudança sutil do tipo de paciente, nós devemos aplicar aquilo. Então isso justifica o uso do princípio da complacência, permitindo que a gente faça a utilização de evidências indiretas que correspondem a 40% das nossas condutas. Então, se nós temos 100% de condutas a serem adotadas, elas todas são baseadas em evidência. De fato, apenas 30% são evidências diretas, mas nós temos 40% de evidências indiretas e outros 30% de princípio da plausibilidade extrema. Eu estou aqui abordando, portanto, 3 princípios que são raciocinados em sequência que a gente comentou nos vídeos anteriores. Isso é plausibilidade extrema? Um princípio. Segundo, princípio da hipótese nula. Eu preciso uma demonstração. E essa demonstração, idealmente, é no tipo de paciente que eu estou lidando. E terceiro, o princípio da complacência, que é o uso da evidência indireta. Dessa maneira, a gente mostra que, seguindo um raciocínio sequencial, baseado em evidências, não é verdade que só existem 30% de condutas que devem ser adotadas e que têm evidência. Esse é o raciocínio sequencial que a gente deve fazer, concatenando os princípios. Eu estou falando aqui de raciocínio clínico, de pensamento médico. Medicina baseada em evidências não é só ler artigo científico. Nós temos que saber raciocinar clinicamente o paciente. E isso é uma espécie de julgamento clínico. Eu tenho um pensamento sequencial que me permite aproximar o meu paciente da evidência científica, o meu paciente do paradigma científico. E esse é o raciocínio sequencial que eu proponho, porque resolveu para o meu caso, em termos de aproximar o meu pensamento clínico da ciência, e eu acredito que resolve nas situações de vocês que estarão aí lidando com pacientes no dia a dia. Então, organizar o pensamento é muito importante. Se a gente não organizar o pensamento baseado nesses princípios, a gente até se perde. A gente se perde, isso deixa inclusive nos levar pelos nossos vieses cognitivos, pelos nossos próprios conflitos de interesse. Portanto, não é uma justificativa de não usar medicina baseada em evidências que só existem 30% de evidências diretas. Medicina baseada em evidências não é medicina baseada em evidência única e exclusivamente direta. Não se esqueçam da plausibilidade extrema e do princípio da complacência. Todos eles juntos resolve o nosso problema e nos dão o quê? Liberdade para a decisão clínica individualizada. Então, nós temos que ter liberdade para pensar a respeito do nosso paciente, norteado pelas evidências. No próximo vídeo, nós vamos conversar sobre isso,
que medicina baseada em evidências não é copiar artigo científico, na realidade é se nortear por um conceito demonstrado no artigo científico e dar um complemento do que eu estou falando aqui nesse vídeo. Seria o paradigma da prova do conceito, que vocês vão entender bem no próximo vídeo.